esse webinário que a gente está fazendo agora, ele é realização da Associação Cultural Faísca, Baru Lab e o Ginga DF, né, também, que está participando aí. E tem ele é a realização dessas que eu falei, tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o FAC, e tem várias parcerias, né, com a Caribou Cinema, a Baru Lab, Revistas Traços e a Secretaria de Cultura também de Economia Criativa do GDF. A gente vai estar dando início aqui, então, ao nosso primeiro webinário, né, desse ano, que a gente está na quarta edição do webinário de mídias digitais, que é o AUMID. E hoje vamos ter aí o Luan Moreno, que vai fazer uma masterclass sobre inteligência artificial no cinema. Você quer se apresentar ou eu posso te apresentar, Luan? Fica à vontade. Pode me eu tenho um PPT de apresentação aqui, então se quiser eu posso me apresentar. Então eu vou deixar você, que não tem ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Né? Fechado. Deixa eu só compartilhar minha tela, Watson, e você me fala se você consegue ver. Tá? Só um minutinho aqui. Tá, legal. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, tá falando para eu tentar um pouquinho. Deixa eu tentar aqui novamente, só um minutinho. Acho que agora vai. Deu certo aí? Acho que agora vai. Deixa eu só compartilhar de novo. Tá. Me fala aí se você estiver conseguindo ver minha tela. Agora eu consegui ver. Beleza. Deu certo? Tá conseguindo ver bem? Perfeito. Então, beleza. Então tá, galera. Primeiramente, Watson, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar palestrando aqui. Estou muito feliz de trazer esse tema, falar um pouco sobre inteligência artificial no cinema. Inteligência artificial é um dos pontos que eu tenho trabalhado e eu tenho bastante interesse. Então, eu já posso começar então aqui, né? Pode. Eu queria, antes de mais nada, só fazer uma provocação aqui, inclusive para ajudar as pessoas também que não têm muito conhecimento do que é a inteligência artificial, né? Assim, fala assim um de entrada, assim, o que é inteligência artificial e qual a grande diferença entre inteligência artificial e o Big Data, ou se existem diferenças, né? Só para fazer uma introdução assim para as pessoas conseguirem entender melhor em que ponto nós estamos. Perfeito, ótimo. Adorei a provocativa, vou respondê-la. Então, a inteligência artificial, a ideia, tá? A gente vai reprogramar ou mostrar, se possível, a substituição de tarefas mundanas ou de coisas no quais são repetitivas, o que nós fazemos, para que uma máquina possa fazer. E não somente isso, ela ser inteligente o bastante para não só fazer tarefas que nós conhecemos, mas também ajudar a gente nas tarefas que a gente faz no dia a dia. E aí eu vou explicar o que isso tem a ver com o cinema. Em relação a Big Data, isso está totalmente ligado, porque Big Data se faz possível o processamento de milhões de dados. Então, a gente vai ver que a inteligência artificial precisa de dados para ser alimentado. E o Big Data está completamente ligado à AI. Perfeito. Então, posso começar? Pode, claro. Então, vamos lá. Galera, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Luan Moreno. Eu trabalho com dados há bastante tempo, já fazem 12 anos. Eu trabalho numa empresa fora do país, uma empresa chamada Pifium, onde eu trabalho com 5 anos. E lá eu, hoje, atualmente, trabalho na área de Big Data e na parte de Machine Learning também. Nós temos vários times dentro da empresa. E aí eu já tive o prazer de trabalhar em algumas dessas empresas
E aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês e falar um pouquinho para vocês do que seria inteligência artificial. Quando o Watson me trouxe esse tópico, foi muito interessante, porque inteligência artificial é bem legal, mas eu gostaria de realmente ver isso no cinema, e qual é a referência, e quais são as ligações, e como que a inteligência artificial tem sido usada hoje no cinema. E é muito legal, porque tem muitas coisas que fazem menção em como ela é usada, e a gente vai olhar um pouquinho aqui sobre isso. O primeiro ponto que eu quero mostrar é sobre como tudo começou, né? Então, em 1927, a gente teve o primeiro título denominado e categorizado como um filme que envolvia AI, que se chama Metrópolis. Quem criou foi na Alemanha, foi produzido na Alemanha, e a ideia do filme, basicamente falando, era um filme onde tinha a classe rica e a classe operária, e a ideia da classe era construir um robô que pudesse fazer as atividades dos humanos, porque existia um trabalho, um labor, né, um trabalho muito forte em relação ao humano. Então a ideia era criar uma máquina que pudesse fazer isso. É engraçado que, se você parar para olhar, o filme conceito, que custou mais de 6 milhões de dólares para ser produzido na época, o que em 1927 era extremamente caro para uma produção cinematográfica, isso ajudou para os próximos filmes que aconteceram todos em relações com Blade Runner, The Invisible Boy, Alphaville. E eu peguei uma menção de 2019, não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme bem legal do Netflix, chama I Am Mother, que é um filme totalmente voltado a AI, né? Que é um filme onde uma criança, ela nasce num campo de concentração, na verdade, num campo isolado, e quem é a mãe é um robô. Então, ela ensina todas as características para o filho, e de repente, depois de um tempo, aparece uma outra humana. Ela não tinha tido contato com um ser humano em nenhum momento anterior a esse, até que ela aparece, e aí essa humana começa a falar sobre o robô e que ela não está sozinha, enfim, e a humana começa a realmente se sentir humana, coisa no qual essa conexão não havia acontecido ainda. É bem interessante, porque se a gente para olhar um pouco sobre machine learning, sobre AI, a gente vai falar sobre isso, é bem assustador o quanto isso está dentro da nossa vida hoje, tá? E talvez esteja muito mais do que vocês pensem, né? Então, deixa eu elucidar o que eu estou falando disso, mostrando para vocês um pouco técnico. Eu não vou entrar tão técnico assim, mas esse embasamento técnico que eu vou dar agora acho que vai abrir bastante a visão de vocês para entender sobre o que Big Data, Machine Learning, ou nesse caso AI que a gente vai falar, tem a relação com o cinema e o que tem por vir. Ou seja, o que está acontecendo hoje do suprassumo na parte cinematográfica, ou em Hollywood, ou Netflix, que se tornou um dos grandes produtores de conteúdos de filme. Eu acho que todos nós temos visto isso. Quando a gente fala de Big Data, galera, para vocês entenderem, eu não vou entrar eu não vou entrar tanto no detalhe, mas isso vai ser ótimo para vocês contextualizarem o que eu vou falar daqui para frente. Big Data, ela tá super a ver com Big Data, né? Com grande volume de dados. E a primeira coisa, quando a gente fala de Big Data, a primeira premissa nesse conceito é como a gente armazena essa quantidade veroz de dados, né? Então, por exemplo, nós geramos dados nos últimos 10 anos mais do que toda a nossa existência. Então, de 2010 a 2020, em 10 anos, nós geramos muito mais dados do que toda a nossa existência. E isso tende a se multiplicar e triplicar com o tempo. Mas, João, o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Isso tem tudo a ver com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela precisa de dados. Ela precisa de dados para que ela possa entendê-la. Ela precisa que aqueles dados que são recebidos, eles virem informação, para que o algoritmo possa definir o que vai ser feito ou não. Eu vou explicar para frente para ficar bem claro para vocês. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, nós processamos em torno de 2,5 quintilhões de bytes de dados que são gerados e processados todos os dias. Então, a gente está falando de informações vindo de diversos periféricos, de televisão, vindo de celulares, de smartphones, vindo de empresas, enfim, a gente tem
uma quantidade muito gigantesca de dados. E claro que quando a gente para olhar para essas informações há 10, 30 anos atrás, essas informações elas eram informações estruturadas. Ou seja, tudo que a gente consegue ver na tela, numa tabela, ou que é bem modelado para a gente nos nossos olhos quando a gente lê, a gente lida isso de uma forma estruturada. Só que o mundo hoje, os dispositivos, como eles se comunicam, como o mundo da tecnologia se comunica, elas se comunicam hoje em 80% não estruturado. E aí a pergunta é, mas Luan, o que isso tem a ver com machine learning? Porque, na verdade, esses dados que não são estruturados, eles têm que ser estruturados para eles terem um sentido. Porque para que você possa criar uma máquina, e a gente vai ver isso aqui, ela precisa entender o dado. Só que, se a gente parar para pensar como que os computadores foram construídos e como eles são desenhados e como eles funcionam como 0 e 1. Então, no final das contas, um algoritmo ou uma inteligência artificial, ela entende 0 ou 1, porque ela é totalmente baseada em matemática e estatística. Tá? Então, essa relação dos dados não estruturados é que se torna-se mais difícil de você conseguir pegar esses dados e transformar em algo que é realmente factível para esse algoritmo. Então, o Big Data, ele é feito nessas quatro grandes pirâmides que eu estou falando para vocês, para que vocês possam entender o processo de construção por detrás do algoritmo. O terceiro ponto é a velocidade. Então, hoje, se a gente parar para pensar em todos os aplicativos que nós usamos, em como nós somos conectados com a internet, tudo funciona em velocidade da luz, né? Então, tudo funciona em real time. E o real time me diz o seguinte, ó, eu preciso processar e armazenar um grande volume de dados. Esses dados podem vir de diversos lugares variados. Mídia social, bancos de dados, fotos, enfim, de qualquer lugar, de sites de compra. E essas informações, além de ter um volume muito grande e serem não estruturadas, elas precisam ser geradas de uma forma muito rápida e precisam ser absorvidas de forma muito rápida. E claro, para que tudo isso funcione, no final, lá na ponta, eu preciso que exista veracidade. E o que é isso? Eu preciso saber que aquela informação, aquele dado que saiu, que era um dado cru, e ele foi passado por essas camadas, ele foi armazenado, ele foi quantificado, ele foi estruturado, ele foi colocado num local onde se pode ter velocidade, consumir o dado de forma rápida. Ele precisa chegar lá na fonte, lá no destino, totalmente preciso. Então, isso é o que nós caracterizamos como 4V, que são os Vs de Big Data: volume, variedade, velocidade e veracidade. Bem, dito isso, e a gente olhou desde da ideia da geração do dado até o consumo dessa informação, a gente vai ver que a velocidade hoje ela é extremamente importante. Então, hoje nós vivemos em um mundo completamente focado na velocidade da luz, onde todas as informações elas precisam ser feitas em real time. Então, elas precisam não só serem criadas em real time, mas elas precisam ser processadas e consumidas em real time, para que o seu algoritmo, para que a sua inteligência artificial possa entender e absorver essas informações, até porque tudo muda, né? Então, por exemplo, quando você está no seu feed no Instagram, ou quando você está no seu feed no Facebook, quando existem postagens novas dos seus amigos, o que acontece? O algoritmo de machine learning, que está lá por detrás, lá no seu feed, ele vai recomendar qual é a melhor leitura para você naquele exato momento. Ou você simplesmente acha que aquilo é um acaso. Quando você vê mais gatinhos do que cachorros, ou quando você vê mais posts que fazem mais sentido para a sua leitura do que você consome mais. Isso é tudo baseado nas suas escolhas. E as escolhas são baseadas em algoritmos que fazem isso, que é uma das áreas de inteligência artificial que se chama sistemas de recomendação. Então, o sistema de recomendação vai te recomendar o que você vai ver baseado nos seus gostos, na sua pegada digital, né, no seu rastro digital. Então, desde o momento que você liga o seu smartphone, que ele sabe a sua localização, ele sabe onde você está, ele sabe as coordenadas, e ele sabe, por exemplo, se você está com o seu smartwatch, que ele sabe o seu pulso, se ele sabe se você está correndo ou não, todas essas informações, elas servem de insumo para que a inteligência artificial possa te recomendar algo que torne a sua vida mais fácil. Ou uma leitura,
ou é uma informação, ou o seu batimento cardíaco, ou se você está feliz ou não, ou se você ingeriu a quantidade de calorias necessárias ou não. Isso é tudo feito por sistemas de recomendação, que é exatamente uma das áreas da inteligência artificial. Bem, e o que é realmente esse mundo dos dados, né? Se você parar para olhar, hoje, eu estou pegando as maiores empresas do planeta, uma das maiores empresas do planeta, elas são todas empresas orientadas à velocidade de dados. Então, a gente vai falar muito do Netflix hoje, logicamente, mas, por exemplo, se a gente pegar aqui as da esquerda, que é o Netflix e o YouTube, ambas trabalham com informações cinematográficas, trabalham com vídeo, trabalham com edição de vídeo, enfim. E elas são empresas, por exemplo, Netflix, que chegam a consumir 15% da banda do mundo inteiro de internet. Se a gente for parar para pensar isso é um tráfego fora do comum, tá? Uma empresa somente consumia até 15% do tráfego da internet, tá? E existem 137 milhões de usuários. Agora a pergunta é, o que faz você que está aí acessar o Netflix ao invés do seu concorrente, né? O que faz você preferir o Netflix como uma plataforma de vídeos ou de consumo de informações do que a concorrente dela? E aí a grande resposta para qualquer uma dessas gigantes é porque elas te prendem, né? Então o Spotify ele te recomenda talvez um álbum, ou ele sabe quais músicas você gosta, ou ele te recomenda ali uma lista para que você possa escutar. O Uber sabe, por exemplo, quando você faz diversas corridas, ele sabe quais são as suas preferências, ele sabe, por exemplo, quando você viaja para um outro local que você não está mais no local onde você geralmente costuma estar, então ele muda completamente o visual dele e te oferece outras informações também. O Waze é extremamente inteligente para te recomendar rotas alternativas. Ou você acha que tem um bocado de indiano e chinês lá por detrás? Não, é um algoritmo que faz isso por você. É um algoritmo que sabe as suas coordenadas, sabe quais são as possíveis rotas que você tem e leva em consideração vários outros fatores externos. Então, um sistema de inteligência artificial, ele é complexo e inteligente o bastante para receber diversas informações de diversos locais e conseguir, baseado nisso, determinar qual é a melhor opção para você. Voltando aqui para a nossa telona, né, que a gente está falando de cinema aqui, lógico, o Netflix e o YouTube são grandes empresas que não só fazem, que não só recebem, mas criam conteúdos hoje, né? Então, se a gente parar para ver, a Netflix não se tornou somente a primeira plataforma e a mais vista do mundo de streaming, de vídeo, mas ela também hoje produz, ela tem a Netflix Studios, onde ela cria conteúdo, onde tem os filmes da Netflix, as séries da Netflix, aonde a Netflix há 5 anos atrás apostava nesse segmento. Então a Netflix fez um grande aporte e um grande investimento, investindo que a plataforma o mundo seria série, seria muito mais focado em série do que teoricamente em filmes. E é o que a gente tem visto acontecer no nosso consumo. Então, vocês acham que isso foi premeditado ou foi simplesmente que a gente chama aqui de guess, de adivinhar? Não, claramente que não. Isso foi feito baseado em todas as informações coletadas do mundo. Ou seja, essas informações tiveram que ser processadas e entendidas para que a Netflix tomasse essa decisão que ela está tomando hoje. Bem, e como tudo isso junta, né? Então, como tudo isso se cola? Então, a gente viu que o Big Data, ele possui 4 Vs, né? Então, velocidade, não, volume, depois a variedade, depois a velocidade e depois a veracidade. A gente viu que existem várias empresas hoje focadas no cinema, a gente está falando da Netflix, ou Hollywood Studios, enfim, são empresas que produzem conteúdo, mas a minha pergunta para vocês é, será que hoje, em pleno 2020, caminhando para 2000, não, nós estamos em 2019, né? Pelo amor de Deus, Luan. Nós estamos em 2019, caminhando para 2020. Vocês acham, por exemplo, que se eu for a Hollywood Studios ou Netflix Studios, enfim, empresas que criam filmes milionários, vocês acham como que elas escolhem qual é o ator, qual é o tipo, qual é o ambiente, qual é o público-alvo? Vocês realmente acham que isso é feito simplesmente com colocar o dedinho na boca e ver para qual lugar o vento está indo? Não,
não é um jogo de adivinhação mais. Eu consigo saber e predizer se um filme ele vai ser assistido ou não, se uma série vai ser feita ou não. Isso é extremamente interessante. Eu quero conversar com vocês daqui a pouco sobre isso. Mas eu queria antes mostrar, acho que o último PPT realmente técnico, sobre a importância real de como isso funciona. Então, a gente viu, né, que existe Big Data, mas como que isso, Luan, na verdade, é feito na vida real, né? Na vida real, Big Data ele é somente possível realmente por causa da computação na nuvem. Então, lá em 2010, 2009, a Amazon lançava, né, o conceito é de 2005, 2006, enfim, mas em 2009 que teve grande tração, empresas gigantescas como a Amazon lançava um local onde empresas pequenas e médias poderiam depositar toda a infraestrutura, como máquina, enfim, e alugarem, pegarem emprestado e se pagar por mês essa infraestrutura. Isso faria com que as empresas de pequeno e médio porte fossem extremamente rápidas e acelerassem muito rápidas e provisionassem muito rápidas. Sistemas que iriam ser construídos em 6 a 1 ano eram construídos em 1 mês. Processos que eram feitos em 1 ano eram feitos em 3 dias. Então, eu vi muito isso, eu tive o prazer de acompanhar essa mudança, essa transição da tecnologia. E isso passou diante dos meus olhos e nos meus dedos, programando e vendo isso acontecer. Mas hoje nós temos a capacidade de processar infinitas quantidades de dados por causa da computação na nuvem. Porque empresas como a Amazon, como o Google e como a Microsoft possibilita com que você pague e use somente o que você precisa usar da imensidão de serviços que são oferecidos para você. E isso faz com que o machine learning ou a inteligência artificial se torne muito mais inteligente e precisa do que era 10 anos atrás. Então já existiam, na verdade, o ramo de inteligência artificial vem de 1960, então a gente está falando de algo bem, bem antigo. Só que não era possível ter o que nós temos hoje, porque não podíamos escalar essa informação. Então nós tínhamos dados, mas nós não podíamos escalar. O que é isso? Né? Então vamos supor que o processo sem registros, por exemplo, sem informações em um computador. E antigamente, até meados de 1997 a 1999, não existia computação distribuída. Ou seja, se você tivesse que processar algo que tinha vários registros ou várias informações, você tinha que processar de forma, processa um bocadinho, espera, processa um bocadinho e espera. Hoje, nós trabalhamos com sistemas distribuídos. Isso quer dizer o quê? Eu processo um bocadinho aqui, um tiquinho ali, um tiquinho lá. Eu tenho 100 máquinas trabalhando de forma cooperativa, juntas, para que agora você não processe 100 registros, mas você processe trilhões de registros por segundo. E isso quer me dizer agora que se eu consigo ingerir muitos dados, mais informação eu alimento o meu algoritmo, ou seja, a minha inteligência artificial. E quanto mais informação para ela eu dou, mais inteligente e mais precisa ela fica. Né? Então, para a gente entender a área da ciência de dados, a ciência de dados ela é dividida em basicamente 3 grandes vertentes. Né? Então, se você olhar o anel maior, é a ciência de dados. E embaixo da ciência de dados existe a inteligência artificial. Então, a ciência de dados é a disciplina. Né? Então, dentro da ciência de dados, você tem inteligência artificial, que é um ramo de pesquisa que se aplicam várias técnicas para realmente entender e transformar os algoritmos, que é lá embaixo, numa inteligência que se chama artificial, porque ela é criada, né? Ela não é um ser humano, ela não tem ossos e pele, mas ela sim é muito mais inteligente do que nós, porque nós temos limitação do que nós fazemos, né? Por exemplo, se eu perguntar para você o seguinte, você sabe o que você comeu hoje à tarde? Bem possivelmente que você lembre. Se eu perguntar para você o que você comeu segunda-feira passada, bem, se você tiver uma memória muito boa, talvez você possa se lembrar, ou se for uma data comemorativa, isso realmente desperte em você. Mas e se eu perguntar para você o que você comeu há 3 anos atrás, no dia 27 de fevereiro de 2017, por exemplo? Será que você vai lembrar disso? Possivelmente não, porque nossa memória ela é uma memória volátil, né? Nós temos vários pedaços dentro do cérebro,
mas nós não temos como reter tanta informação assim. E adivinhem só, a inteligência artificial, ela pode reter em um registro a 1 milhão a 300 bilhões de registros. Então, a inteligência artificial é tão inteligente que eu posso perguntar para ela: ei, como que foram os seus resultados hoje? Ela vai me responder. Como eu posso perguntar para ela: ei, como que foram os meus resultados há 5 anos atrás? Ou 10 anos atrás? Ou 30 anos atrás? Então, quanto mais eu alimento a inteligência, mais robusta e mais complexa ela fica, né? A gente vai olhar um pouquinho mais adentro disso, porque é bem interessante a gente entender como que hoje as coisas funcionam. Como empresas como Facebook, Netflix, Instagram, YouTube, Waze, Spotify, todas essas empresas que nós usamos hoje, né? Não só no cinema. Isso é usado across the board, isso é usado para todas as empresas, tá? Só para vocês terem ideia o quanto isso é complexo e o quanto dá para se tornar complexo, dentro dessa ciência de dados, do machine learning, né, que a inteligência artificial está um pouquinho mais acima, né, e embaixo dela é onde nós realmente temos os algoritmos. Então, o machine learning é um conjunto de categorias, nós classificamos em três grandes categorias, que é aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e reaprendizado, né? E só para a gente entender em qual área nós vamos olhar um pouco aqui, a gente está falando muito dos três, um pouquinho dos três, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero... O Google faz muito isso com a gente, né? Então, por exemplo, quando você vai lá e você vai fazer uma autenticação em algum site, ou você vai acessar a sua internet, você vê às vezes que você tem que classificar uma imagem, né? Ah, eu preciso classificar uma imagem. Escolha aqui tudo que é sinal, ou escolha tudo aqui que é parede, ou escolha tudo aqui que é táxi. Na verdade, nós estamos treinando a acurácia do algoritmo da Google. Mas e aí a grande pergunta que muitas pessoas fazem é: Luan, legal, mas qual realmente é o uso de caso do machine learning ou da inteligência artificial? Galera, isso tem mudado o mundo, isso tem mudado o mundo desde 1980, 90. A gente viu várias eras passarem e várias coisas acontecerem, como a automação de trabalho, como substituição de trabalho braçal por realmente máquinas que possam fazer isso, né? Ou seja, automação de coisas que são repetitivas. E se a gente parar para pensar um pouco sobre o nosso dia a dia, o que nós fazemos no nosso dia a dia, muitos porcentos disso são coisas que são repetitivas e que possivelmente o algoritmo possa aprender e possa fazer muito melhor do que você faz. Porque além dele ter informação e conseguir acessar essa informação, isso é meio assustador, né? Ele consegue, depois de um certo tempo, te falar o que você não sabe. E isso é muito interessante. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, por exemplo, no aprendizado supervisionado, nós temos duas classificações, como classificação e regressão, né? Então, a classificação, só para vocês terem uma ideia de um caso muito legal, são os tigres pardos do Himalaia. Eles estão totalmente em extinção, eles são extremamente raros, e há uma pesquisa muito grande acontecendo para que não haja extinção desse animal, né? Lógico. E aí o que aconteceu a Microsoft, junto com vários pesquisadores, pegaram a imagem do tigre pardo, e aí é muito difícil identificar ele também a olho nu, porque ele se mescla com a paisagem. Então é muito difícil você identificar. Então eles criaram um sistema de classificação, onde eles viram, onde o algoritmo olhou mais de 100 mil fotos de tigres pardos. Ele aprendeu o formato, a cor, o olho, ele entendeu aquele padrão, e aí o que aconteceu esses pesquisadores, ao invés de saírem em campos e gastarem milhões de dólares em pesquisa, com pessoas procurando, com helicóptero, com gasolina, enfim, eles implantaram várias câmeras em todo a área onde eles realmente achavam que existiam os tigres pardos. E adivinhem o que aconteceu? Logicamente, esses caras conseguiram ser identificados. Isso é muito lindo. Para pensar o quanto isso é bonito. Um outro exemplo muito, muito legal é identificação de câncer, ou identificação de problemas patológicos, ou enfim, foi testado, e isso já existe, está na internet,
o algoritmo de classificação para identificação de um tumor, ele pode ser 100 vezes mais preciso do que o médico especialista que estudou 12, 15 anos na área. Né? Olha só que legal, então às vezes você consegue identificar um problema antes dele acontecer, baseado nos padrões, porque tudo segue um padrão, na maioria dos casos. Então, por exemplo, olha só que legal, nesse ramo de classificação, olha só como a inteligência artificial pode ajudar. Né? Regressão, por exemplo, então, quando você está lá acessando o Facebook, você passa ali no Instagram e você passa em algum lugar de compra e, de repente, quando você vai para o seu Facebook de novo, você tem uma propaganda do que você possivelmente pesquisou, ou pior ainda, né? Quando o WhatsApp nos sabotam, escutando o que a gente fala, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas você está conversando sobre alguma coisa e aí, de repente, você entra aí no Facebook e você tem uma recomendação de uma coisa que você estava falando agora. Você fala, cara, meu Deus, que coincidência. Então, deixa eu te falar, não é coincidência. Isso é um sistema de inteligência artificial trabalhando lá por debaixo dos panos, consumindo a sua voz, entendendo, traduzindo ela em texto, traduzindo esse texto em sentimento e desse sentimento transformando essa informação em binária, procurando nessa imensidão de dados sobre referências do que você falou e te recomendando isso em segundos. Olha só que maravilha, né? Então, por exemplo, no ramo de não supervisionado, uma coisa legal, por exemplo, é sistemas de recomendação, que é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o cinema. Eu quero mostrar um pouco desse mundo mais amplo para vocês, para que vocês possam ter dimensão do quanto isso é muito bonito, usado, claro, pelo lado bom, né, da força, não pelo lado negro da força. Lembrando que isso pode ser usado tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Mas aqui mostrar o quanto isso é útil. E eu vou falar um dos cases para mim, que até eu que trabalho há 13 anos com tecnologia, foi um dos cases mais impressionantes para mim que a Netflix fez, eu vou falar para vocês. E realmente é assustador e interessante ver o quanto isso foi preciso. Mas quando a gente pega, por exemplo, sistemas não supervisionados, a gente tem ali embaixo Recommender Systems. E é o que a gente vai falar para o cinema. O cinema ele usa muito sistemas de recomendação. Eu vou dar um case para vocês que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Imagina quando você entra no Netflix, eu não vou pedir para todo mundo levantar a mão quem tem Netflix, porque isso é óbvio, todo mundo tem Netflix, né? E você entrar, por exemplo, lá no Netflix e você vê uma recomendação. Hoje para você, ou recomendados para vocês. O que você acha que aquilo ali é? Aquilo ali nada mais é do que uma inteligência artificial fazendo isso para você. Ela está construindo diversos dados, não só de você, mas de diversas pessoas que estão acessando naquele tempo, e entende que você pode estar num grupo de pessoas que, cara, se essa pessoa clicou nesse filme e classificou assim, se ela vê mais filmes inclinados para ação, então se eu recomendar um filme de ação para ela, possivelmente ela vai gostar. Então, quem faz isso são sistemas. Eles são treinados para fazer isso. Tá? Eu vou entrar mais em detalhe. Dois pontos que eu queria aprofundar para vocês são duas notícias bem legais que a gente vê na telinha aí recente. Primeiro ponto é como a inteligência artificial automatiza os trabalhos em Hollywood. Né? A gente sabe que, se a gente está falando de cinema, de coisas totalmente cinematográficas e grandes e milionárias, enfim, a gente está falando de Hollywood, né? E como que Hollywood utiliza a inteligência artificial? Bem, existem várias formas de você utilizar inteligência artificial. Uma delas são para trabalhos mundanos, trabalhos repetitivos, como eu falei antes, né? Então imagina, por exemplo, que você precisa editar uma foto e você precisa, dentro dessa foto, você precisa identificar o que é um cachorro e o que é uma pessoa. E você todas as vezes, para todos os frames da sua edição de vídeo, imagina o quanto isso é trabalhoso, né? Por isso que existia times com 30, 40, 50 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Você precisa identificar e quebrar esses frames e trazer para frente, trazer para trás e fazer edição de vídeo. Se você já tem um software, por exemplo, que quando você abre o frame, ele já tira, ele já desacopla os pedaços para você. Por quê? Porque, na verdade, o programa já entende que aquele formato, aquela expressão, aquela forma, ele já viu aquilo tantas vezes que ele já sabe identificar o que é uma pessoa, o que é um ser humano, o que não é um ser humano, o que é um objeto, por exemplo. Porque ele foi treinado 1 trilhão de vezes.
E quando a gente pensa no algoritmo, no inteligência artificial, eu quero que vocês pensem como produtos focados para atender uma demanda específica, né? Então, você tem uma inteligência artificial que serve somente para classificar o que é humano e o que não é humano. Depois você tem uma inteligência artificial que é classificada para saber se a Terra, se é uma terra ou se é água. Depois você tem uma inteligência artificial que descreve qual é o nome da rocha que você está vendo, por exemplo. Então imagina que para cada fragmento da sua edição de vídeo, para cada pedaço do seu frame, você tem algoritmos lá dentro trabalhando em momento real, em real time, para identificar se aquilo realmente é aquele objeto que você quer ou não e você possa realmente trabalhar. Dentro da inteligência artificial, eu mostrei lá para vocês o machine learning. E existe mais um pedacinho para vocês verem quanto isso é complexo, chamado deep learning. E o deep learning é muito interessante porque ele é muito ligado à inteligência artificial, porque o deep learning é literalmente mimicar, ou em melhor palavras, é transformar o nosso cérebro em uma rede neural. Então, a gente chama de neural networks. Então, uma rede neural onde ela funciona exatamente igual a nós, seres humanos, igual a nossa mente. Né? Se a gente parar para ver, por exemplo, nossa mente é bem complexa, né? Chega a ser bem complexa realmente. Mas se você parar para pensar um pouco na sua vida e o quanto isso funciona, nós somos sempre traduzidos como 0 ou 1, né? Então, você quer comer agora? Sim ou não? Claro que para a gente existe o talvez às vezes, mas se você olhar para ver, o peso de inclinação ela sempre está para o sim ou não, né? Você está feliz? Sim. Você quer alguma coisa? Não. Enfim, então a ideia de deep learning e da inteligência artificial em si é fazer com que isso seja totalmente automatizado dentro do cérebro de uma inteligência artificial, o que é muito bonito se usado para o lado bom, logicamente, né? O segundo ponto é, Hollywood trabalha quietinha usando a inteligência artificial para decidir qual filme fazer. Aí essa é a parte mais interessante da apresentação para mim, que é, cara, usar a inteligência artificial para realmente criar essas soluções que facilitam a vida não só das empresas, mas de pessoas e do mundo como um todo. Usar a inteligência artificial para automatizar os trabalhos e melhorar a parte criativa, que realmente o ser humano sabe fazer isso, porque a diferença, acho que uma das perguntas que geralmente eu escuto é, tudo bem, Luan, qual a diferença então da inteligência artificial para o ser humano? É porque a inteligência artificial não pode sentir. A inteligência artificial, geralmente, ela é criada para um ponto específico. E nós, seres humanos, temos a criação, né? Nós somos divindades, nós criamos coisas. E a inteligência artificial não tem essa capacidade ainda. Existem discussões sobre o que é isso ou não é isso, enfim, e até quando a inteligência artificial vai deixar de ser alimentada por nós humanos e vai ser retroalimentada por ela mesma. Então, ela vai poder decidir o que ela quer ou não, enfim. Eu recomendo que, se vocês estão gostando da apresentação, depois vocês vão lá no YouTube e coloca Sofia Robo. É o robô Sofia. Foi o primeiro robô da Arábia Saudita, na verdade foi o primeiro robô do mundo a ganhar cidadania no país, na Arábia Saudita. E aí vocês conseguem ver, na verdade, a comunicação como ela faz. O que vocês vão entender ali é que ela utiliza Neural Network, que é o que eu estava falando para vocês, mas ela é alimentada para que ela possa fazer aquilo. E dali, baseado nas perguntas que ela recebe, ela, que nem o ser humano, a ideia é ela saber se dentro ali da mente dela, aquela resposta já foi alguma vez, aquela pergunta já foi alguma vez feita, e se sim foi feita, quais foram as respostas que ela teve para isso, qual foi a resposta que ela teve para isso, né? Então, isso é que nem um aprendizado humano, né? Então, você me pergunta que cor é aquela, mas se eu ainda não aprendi que isso é preto ou é azul, eu não vou te falar até da segunda vez que você me perguntar. E essa parte, da segunda parte, eu queria entrar um pouco mais em detalhe, porque eu acho que é aqui onde realmente as coisas são bem legais. E eu quero terminar a apresentação explicando sobre uma das empresas que, para que a gente possa falar dessa apresentação, eu foquei bastante, foi o Netflix, porque é um grande, né,
é uma grande maravilha do que a gente tem visto, como a Netflix tem mudado o cinema e como tem mudado realmente a criação de conteúdo, enfim, é falar das 5 características maiores que ela faz e realmente mostrar para vocês o quanto a indústria cinematográfica tem avançado e tem utilizado machine learning e inteligência artificial. Eu quero que você saia aqui da apresentação entendendo realmente aonde ela toca, e você vai ver que ela toca em basicamente todas as partes da criação do vídeo, para que você processe toda a imagem, para que você consiga criar aqueles efeitos cinematográficos maravilhosos que acontecem no cinema. Tudo isso é feito com processamento, como eu falei para vocês, com Big Data, e a renderização, e o entendimento, enfim, todos esses adendos dentro de uma edição de vídeo, que ela também faz. Mas a gente olha muito a inteligência artificial nesse ponto. O que eu quero trazer é um prisma um pouco diferente. O que ela faz mais além disso? Então, imagina que você tem 137 milhões de pessoas. E dentro da internet, o que eu quero me sentir é a mesma coisa quando eu estou perto dos meus amigos, né? Eu quero me sentir em casa, eu quero me sentir confortável, eu quero me sentir único, né? Nós queremos nos sentir únicos sempre. Então, a personalização e recomendação dentro do Netflix, ela funciona desse jeito, é fazer com que você se sinta único na plataforma. E como que ela faz isso, né? Então, eu vou dar um caso aqui para a gente entender. Então, imagina que eu sou o usuário A e tem o usuário B. E nós assistimos filmes que são teoricamente parecidos pela categoria deles. Por que não assumir que o usuário A, que assiste filmes que são de ação, e assistiu esses 3 filmes aqui, e ele realmente assistiu o filme inteiro, ele votou bem, os artistas aqui que dentro desse filme são esses, e os outros filmes que o usuário B assistiu têm referências, porque o usuário B também assistiu todo o filme, o usuário B, ele classificou como um bom filme, e eles têm tags, ou seja, eles são classificados de formas iguais. Por que não, então, recomendar o usuário A assistir os filmes do usuário B e o usuário B assistir os filmes do usuário A? Faz sentido, certo? Sim, faz. Não, isso é bem simples o que eu falei. Isso chega a ser bem, bem engraçado, tentar diminuir um pouco da complexidade que isso é, mas a ideia é personalizar as suas recomendações do que você assiste e do que não. E se você mexe muito com Netflix, né, como eu, a gente consegue saber que isso é bem legal, né? Então, às vezes, por exemplo, lançam certos seriados e lançam certos filmes que não para todas as pessoas ele vai colocar lá na homepage ou na página principal da sua telinha. Então, isso é um algoritmo que faz isso para você. E quanto mais dado ele tem, mais inteligente ele vai ficar, consequentemente. E ele vai conseguir ter um entendimento muito melhor do que nós, seres humanos, porque diferente de nós que esquecemos as coisas com o passar do tempo, ele não, muito pelo contrário, ele fica muito mais inteligente. Uhum. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês perceberam isso no Netflix, mas antigamente você tinha a mesma artwork, que era a mesma imagem, para o mesmo filme. E depois disso isso começou a mudar um pouco. Às vezes a gente entra e aquele filme ele tinha uma arte e de repente ele muda a arte, né? E isso é uma das coisas que a Netflix, assim como a Hollywood Studio, assim como várias outras empresas têm trabalhado isso, que é na imagem, na geração de conteúdo, de personalização de imagem. Como eu falei para vocês, nós queremos nos sentir únicos em qualquer plataforma. Por isso que a gente continua no Facebook. Na verdade, o Facebook já morreu, né? Para muita gente, mas no Instagram, ou no WhatsApp, que nós usamos bastante, ou no Waze, enfim, é que você possa se sentir único, que aquilo seja muito, muito, muito fácil para que você possa usar. Então, é usado também na criação de imagens. E essa terceira parte aqui é a parte que eu comecei a falar, mas eu não foquei muito aqui, eu queria entrar um pouco mais, o location scouting, né? Tanto como a pré-produção do filme. Então, cara, imagina o seguinte, e essa para mim é a parte mais fascinante hoje do que o Hollywood utiliza realmente, e existem empresas que estão fazendo isso, ficando bilionárias, tá? Que são empresas que criaram sistemas para fazer isso. Imagina que você é Hollywood e você quer descobrir qual é o próximo filme que vai bombar, que vai vender centenas de milhares de ingressos, por exemplo. Como você sabe disso? Bem,
se você trabalha na indústria há 30, 40 anos, o seu palpite pode ser bem preciso, né? Você como produtor ou como editor, você sabe que aquele, por exemplo, aquele tal ator, naquele tipo de gênero específico, com aquele tipo de conteúdo, enfim, ele é bem interessante. Mas e se eu falasse para você que você pode ter um algoritmo que faz isso? Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma série no Netflix, que eu não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas é uma série onde existe um presidente, né, dos Estados Unidos, existe o vice-presidente, na verdade, ele quer tomar o cargo do presidente, e a história de poder e de dinheiro e de política, enfim, isso acontece em todos os seriados da série. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse seriado. Bem, esse seriado não foi criado por humanos. Olha que legal. Ele foi criado pela inteligência artificial. Então, antes desse seriado sair, ele sabia que se ele tivesse os atores, se ele tivesse aquele público, se ele tivesse naquele lugar em Washington, D.C., falando sobre política, com esses tipos de usuários específicos, com aquelas pessoas, eles iriam realmente alcançar um público gigantesco. E aconteceu exatamente isso. 2 anos depois, todo esse seriado foi feito, e ele foi o primeiro seriado na Netflix que fez com que a Netflix consumisse 15% da banda total do mundo. E essa notícia foi publicada depois. E olha só que interessante. Na verdade, não foi quem tomou a decisão de qual filme criar, não foi um ser humano. Foi um algoritmo de recomendação que está dentro da inteligência artificial, que é o que a gente está falando. Então, não somente na geração de conteúdo, na personalização, mas em sim falar, cara, você vai pegar esses atores, você vai pegar esse tipo, você vai falar sobre amor, vai falar sobre ação, vai colocar esses títulos, você vai fazer exatamente isso aqui, essa receita, e esse aqui vai vender tantos milhões de dólares para você. Imagina hoje o quão avançado isso é, o quão interessante isso é para nós que vamos consumir ou até criar esse tipo de coisa. Isso é muito legal mesmo, assim. Para mim, passa a ser bem fascinante essa parte de você conseguir saber o que vai acontecer, né? Que é predição. Então, machine learning, existem várias áreas que às vezes machine learning é sobre tentar olhar o passado, olhar o presente e ver o que vai acontecer no futuro. Machine learning é muito sobre isso. Mas quando a gente vê realmente isso acontecendo em vida real, é muito interessante ver como a Netflix apostou milhões e milhões de dólares numa produção, onde realmente ela conseguiu acreditar no algoritmo para falar para ela qual seria o melhor filme a ser criado, enfim, a melhor série. Isso não é usado só na pré-produção, mas como também na pós-produção, né? Na edição de vídeo, enfim, tudo isso como subtítulos, por exemplo. Nossa, isso é uma das coisas que a gente usa bastante. Eu uso bastante, que gosto bastante do inglês. Então, quando eu estou assistindo filme, vocês acham que hoje em dia você tem um ser humanozinho que vai apertando play e vai lá escrevendo, enfim, isso era realmente antes. Hoje não. Hoje quem faz isso é um algoritmo, que ele já entende, você fala, ele vai colocando ali na tela o inglês, ou ele vai traduzindo para português. Claro que depois existe todo, você assistir o filme e verificar se as legendas fazem sentido, tem uma interação humana ainda, mas a acurácia desse algoritmo em inglês chega a ser 98%. Então para pensar, se você assiste um filme 2 horas e meia e você está traduzindo, será que você vai acertar 100%? Não, provavelmente você vai ter uma margem de erro. E provavelmente seja um pouco maior do que menor, na verdade maior do que 98%. Então, o algoritmo, a inteligência artificial está no nosso dia a dia inteiro, né? Não só aqui no nosso foco de cinema, mas eu quero que vocês parem para pensar em tudo que vocês fazem hoje. Isso vem de sistemas que utilizam machine learning, que utilizam a inteligência artificial. E, no final, a qualidade da visão, né? Então, hoje a gente tem 4K, nós temos as resoluções, enfim, e o Netflix consegue adivinhar, por exemplo, não só o Netflix, mas qualquer empresa que é de streaming, ou enfim, que processa essas informações, elas conseguem identificar a qualidade do vídeo e melhorar e mandar mais informações,
baseadas no que você precisa, ou no que você está assistindo ou não, ou quando você consome conteúdo de uma plataforma dessa, na verdade, essa plataforma está disponível em todos os lugares do mundo, 4 cantos do globo. Então, o que ela faz é divulgar essas informações em regiões para que você possa ter essa qualidade de acesso muito melhor e superior do que, teoricamente, se você não tivesse um algoritmo que fizesse isso para você. Então, não só no cinema, como eu disse, mas a inteligência artificial está em tudo que você mexe. Eu acho que a ideia da apresentação para vocês é mostrar um pouquinho de todas as possibilidades desse cara que tem se tornado essencial, não só nas nossas vidas, mas em tudo que a gente faz, como, por exemplo, exploração em Marte. Então, para que você, por exemplo, possa entender o relevo de Marte, isso é processado por um algoritmo de machine learning que identifica qual é o tipo de substância química que existe, enfim, tudo isso é feito por máquina hoje, né? Não somente isso, mas várias outras coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Watson, eu termino por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, meu e-mail é luan.moreno@owshq.com. Fiquem à vontade e eu vou estar aqui se vocês tiverem qualquer dúvida. Foi um prazer poder falar com vocês sobre esse tópico, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, Luan, pela apresentação, bem interessante. Eu gostei bastante, não sei o pessoal aí, mas foi bem bacana. Eu queria abrir aqui também o canal para, se alguém que estiver online tiver alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade, né, para fazer as perguntas aí. A gente tem um chat embaixo, se vocês observarem, se não tiver áudio, pode fazer a pergunta pelo chat também, que a gente vai ver as perguntas e vai acompanhando aqui. Mas eu fiquei numa dúvida aqui, eu queria saber que série foi essa que foi feita para o Netflix? Sabia que vocês iam vir. O que vocês acham? Exatamente. Quem foi que falou? A Jana. Muito bom, House of Cards. Foi exatamente essa. Eu fiquei na dúvida, então, assim, o que você sugeriu era que a inteligência artificial construiu o perfil dos personagens? Isso é uma boa pergunta. Entrando um pouco mais específico, ele fez o seguinte: ele analisou todas as informações que existiam e conseguiu falar o seguinte: olha, se você pegar esse ator nesse tipo de sessão, porque tem que ser esse ator, porque ele tem essas características, enfim, e ele montou toda a biografia, todo o cenário para que fosse possível escrever a série. Então ele montou todo o ambiente para que fosse escrito. Inclusive quem seriam os possíveis escritores para a série. Sério? Então ele teve, entre aspas, assim, só para a gente mais ou menos configurar o processo, né? Uhum. Porque às vezes é difícil a gente entender o processo criativo, né, da inteligência assim, artificial. Devem ter havido pontos de partida, né, para a escrita do filme, ou foi desde o assunto, assim, um assunto... Desde o assunto. Desde o assunto, para ser um filme sobre política... Isso, por exemplo, eu estudei bastante sobre isso, inclusive eu tenho amigos dentro da Netflix, então vou entrar um pouquinho mais para você entender. Então, eles têm 137 milhões de pessoas aproximadamente hoje de usuários. Então, eles começaram a olhar o seguinte: cara, aqui na minha plataforma, qual o tipo de ator que estão geralmente nos filmes que as pessoas preferem? Então esse aqui. Qual o tipo de tags, né? Então quando você tem um filme, por exemplo, quando você tem aqui, nós classificamos ali aquele filme, cara, classificação, por exemplo, se ele é, né? Se ele é de ação ou não, mas existem várias outras tags muito mais, assim, detalhadas para que você saiba a característica daquele filme, inclusive classificações internas da Netflix. Eles conseguiram ver, cara, eu vi que a maioria do meu público fez isso e desejou isso, e são tendentes à política, e cara, quais são os atores agora? Ele vai na internet e ele consegue desvendar a vida inteira por exemplo, daquele, eu acho que Kevin Costner, não é o Kevin Costner, eu não sei se é o nome dele, e ele foi lá na internet do cara, ele já fez filmes anteriores a esses de política, onde tiveram um bom rating,
e o assunto realmente está pertinente a esse, e ele nesse ranking, para fazer isso, é exatamente esse elenco que vai ter, por exemplo, um trama que vai ser tal, 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 e assim, ele monta todo o cenário para você. Então, desde de qual cenário ser escrito, até quem seria um possível bom escritor naquela categoria. Assustador desse jeito. Então, eles só teve a indicação, só fizeram, na verdade, as perguntas, né? Quem é o ator, qual é o local, e deu só assim, uma dica para startar o processo de criação nesse caso, né? Isso, o que acontece? Não teve nenhum treinamento, da máquina para que ela conseguisse fazer um filtro assim, né? Ele fez o negócio... Então, pensa comigo, é um pouquinho o oposto. Mas olha só, imagina o seguinte, imagina que você tem um cérebro, e esse cérebro, ele é passivo. Então, ele só ingere milhões de informações. E, de repente, eu falo, cérebro, para de ser passivo e seja ativo. O que você... Assim, porque você escutou durante anos. Fala para mim o que você acha. E, de repente, esse cérebro ativa uma área que ele fala, olha só, eu vi aqui que, cara, esse cara, nesse tópico, nessas características, para esses tantos funcionários, isso aqui vai ser ótimo. E aí o algoritmo consegue falar e ele vai falar o seguinte, opa, e calma aí, se você fizer isso, você vai ter tantos milhões de assinaturas e tal. Por exemplo, uma das coisas muito legais para vocês, eu não sei se vocês gostam de Stranger Things, mas é um puta seriado legal, eu recomendo para vocês. E antes de lançar o 3, eles já tinham feito 4. Porque já se sabia que 70% dos assinantes que assistiram o 2 iriam consumir o 3 em 3 dias. Então eles poderiam começar a gravar o 4 porque seria sucesso. Olha só que sinistro. Então é isso, um algoritmo saindo da passividade para atividade, para realmente começar a falar o que ele quer, né? Que é a área do Deep Learning que está lá dentro da inteligência artificial. Entendi. Não, massa. Se você pudesse mostrar tirar o teu fundo e aparecer também seria legal. Aparece sim, deixa eu só ligar aqui a luz que eu tô no escuro aqui. Eu ligo agora. Mas foi bem interessante, hein? Eu não sabia dessa história do House of Cards aí. Ah, não sabia não? Vocês conseguem me ver agora, pessoal? Consigo. Então, essa foi a primeira vez em que eles realmente soltaram a público sobre o algoritmo, sobre a recomendação e como o time de ciência de dados trabalha dentro da Netflix. Inclusive, eles têm um desafio de $150 mil para quem conseguir melhorar o algoritmo de recomendação dele. É um desafio público, até agora ninguém conseguiu, mas é um desafio público. Uau! E esse programa, não sei o que dizer, né? Tem o nome, assim, que a gente sabe do Watson, do Alpha, eu não sei o que, não sei se esse da NET tem nome, né? Eles acostumam dar um nome próprio, né? Mas esse ser aí inteligente, ele acompanha a série do tipo, monitora se está dando certo e dá esse relatório para o roteirista ao longo da série? Nossa, que pergunta interessante. Isso é uma das coisas muito legais, porque não é só recomendar, mas é realmente como saber que aquilo vai ser um sucesso, né? Então, em real time, ele consegue saber a conversão, né? Então, baseado na quantidade de pessoas que estão assistindo, enfim, ele começa a soltar no sistema para eles, olha, legal, tá convertendo ou não está convertendo. Então, isso vem muito do que a gente viu ali no começo de Big Data, né? Então, aqueles sistemas, aquelas pirâmides que eu mostrei para vocês, é o que possibilita que a inteligência artificial funcione do jeito que eu estou falando para vocês. Sem aquilo ali, sem aquela pirâmide, você não consegue fazer uma inteligência artificial que possa ser tão inteligente e tão precisa dessa forma. Porque ela só pode ser precisa dessa forma se ela ingerir quantidade de dados basicamente limitada, né? E ela tem que ser treinada, que é o que o Watson falou. Treinamento. E isso é uma das coisas mais custosas hoje na informática, que, cara, imagina treinar uma rede, porque é uma rede de neurônios,
com 1 trilhão de dados, enfim. Então, isso leva meses, a ano de treinamento, para que depois ela comece, opa, agora eu posso ajudar vocês. Outro dia eu estava vendo na Netflix um filme chamado AlphaGo, que é da Google, e é um caso também, né, de inteligência artificial para um jogo, no caso. E eles ficaram perplexos como a máquina conseguiu ser intuitiva. Então, nesses 4V que você explicou, como é que você consegue explicar a intuição desses 4V? Assim? Como é que seria? Legal, consigo sim. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu consigo atacar a sua pergunta da melhor forma. Então, vocês conseguem ver aqui os 4Vs? Uhum. Para cada V desse, nós temos... É difícil explicar isso, mas existem várias tecnologias dentro do mundo de Big Data, mas existem tecnologias marcantes que fazem isso. A tecnologia por detrás da Netflix, existem várias, mas a que faz com que seja possível esse feedback em real time, tudo que acontece, o streaming em real time, quando você clica, enfim, a recomendação que acontece em real time, ela passa dentro dessa ferramenta aqui de velocidade. Essa ferramenta se chama Kafka. É uma ferramenta que possibilita com que você receba os dados de uma forma muito rápida e que transmita esses dados para os consumidores de forma muito rápida. E o que acontece? O que é interessante aqui? A gente treina o algoritmo, não aí dentro desse sistema, treina ele num outro sistema e deixa ele treinar. E ele treina. Quando ele está inteligente, quando a gente fala, por exemplo, acima de uma porcentagem de 95% de acerto, a gente fala, opa, eu vou pegar esse algoritmo, e aí eu comprimo ele e eu coloco ele aqui no meio desse sistema. Então, toda vez que chegar, que você abrir a sua tela do Netflix, o algoritmo na hora vai saber, esse é o usuário de ID 100. Essa aqui é a Janaína. Legal. O que a Janaína... Em real time ele faz isso. O que a Janaína já consumiu? Já consumiu isso aqui. Ele não precisa ir tão longe, porque ele já treinou você. Ele já sabe o que você gosta, ele já sabe o que você já assistiu. Enfim, até o presente momento. E aí, na hora, ele fala, opa, eu vi aqui também que tem uma série nova que bate com ela. Então, ele já coloca na tela. E tudo isso acontece em microsegundos, o que é extremamente interessante. Então, é tão veloz que esse intuitivo tem a ver com essa velocidade, como se fosse uma aceleração que aponta o futuro, né? Isso, exatamente isso. Acho que essa é uma ótima definição. Você falou, uma aceleração que aponta o futuro, porque ele já sabe do seu passado, ele sabe do seu presente, e baseado nesses dois, ele fala, cara, eu acho que a Janaína vai gostar disso aqui. Então ele já tem isso já guardado. Eu já sei o que ela quer. Então ele te recomenda. E por que ele é muito assertivo? Porque ele acompanha você desde o começo. Ele sabe tudo que você já assistiu na plataforma. Só que eu vou mais além. Lembra que quando eu falei para você que quando você entra na internet você deixa uma pegada digital? Então, esse sistema também, se configurado propriamente, ele começa a ingerir dados de tudo que você fez digitalmente. Então, ele fala, opa, legal ver aqui que realmente ela gosta de romance, porque ela não só viu aqui romance, não. Ela assiste, por exemplo, vídeos no YouTube que são inclinados a estão. Então, realmente, agora eu vejo que, como um todo, não só na minha plataforma, mas lá fora também, ela realmente gosta de romance. Então, eu vou recomendar isso aqui para ela. Legal, muito interessante. Grata pelas respostas. Nada, é só assustador pensar, mas realmente, se você pensar tudo que dá para fazer é meio assustador, né? Mas é muito interessante. É porque é muita informação nova a todo tempo, né? Nessa área, né? E as pessoas ainda não sabem ainda muito bem o que isso significa, e sem saber o que significa, levando uma enxurrada de informação todo dia, uma informação nova a respeito do assunto, né? Isso aí deixa as pessoas bem confusas, inclusive. A gente não sabe o que é isso. Por isso que logo quando a gente abriu, eu pedi para você falar a diferença do que era o Big Data e da inteligência artificial. São diferentes, porém totalmente acoplados, né? E integrados, vamos dizer assim. Um depende fortemente do outro, né? Perfeito, isso mesmo.
Isso mesmo. E Então, hoje nós assim, somos totalmente influenciados digitalmente, né? A gente acha que não, mas eu consumo o conteúdo que eu quero. Você parar para pensar, realmente, sendo sincero com você, você não consome o conteúdo que você quer. Você é é, induzido a consumir o conteúdo que você acha que você quer. É bem isso, assustador desse jeito. e isso ficou muito claro nessas últimas eleições, né? As eleições, eu não falo só aqui do Brasil, né? Mas as eleições mundiais estão sendo pautadas por robôs, né? Nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil e Teve na Rússia. Na Europa está entrando forte, né? Nas eleições europeias agora, a inteligência artificial está bombando. Quem tá aqui, eu recomendo demais, assim, se tiver um tempinho, cara, assistir um documentário chamado Privacidade Hackeada no Netflix. Ele fala exatamente sobre o que a gente falou, e quando vocês virem, eu acho que, assim, vai fazer o mind blowing, né, a mente explodir, vocês vão ver tudo isso que eu falei e falar, meu Deus do céu, é pior 10 vezes o que ele falou. Que fala exatamente como Trump ganhou a eleição, como o sigilo do dado com o Facebook, como eles fizeram um mapeamento demográfico e a divisão das pessoas em características para influenciar digitalmente. Cara, é assustador o que eles fizeram, assim. Cara, é um dos melhores documentários que eu já assisti na minha vida, by far. Eu recomendo demais vocês assistirem. Privacidade Hackeada. Beleza. Eu estou bem satisfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer. Eu acho que é isso, Luan. Então, beleza, meu querido. Foi um prazer, viu? Muito obrigado. E quando você quiser qualquer apresentação que envolva tecnologia com cinema, pode me chamar. Oh, na hora, é bom saber disso. E você é parceirão, né? Não é de hoje, né? Sempre, né? Sempre. Sempre. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade aí para estar transmitindo esse conhecimento aí que não é qualquer um que consegue fazer. E é isso, cara. Obrigadão. Obrigado, o prazer é todo meu querido. Fica com Deus. Até mais, pessoal. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Beleza. Valeu. Valeu, tchau, tchau.